Habemus Papam, e ele é homofóbico. Kim Kataguiri imita o Trump e cria lei antitrans. Luva de pedreiro ameaça de seguidor durante live. Pablo Massal cria um Enem para selecionar os moradores de seu novo condomínio. Carla Zambelli deverá ser condenada a 10 anos de prisão. Artista vende escultura invisível por quase R$100 mil. Carlinhos Maia é condenado pela justiça. Febre de bebê reborn ganha dia no calendário. Essas e outras no nosso Rolinho de Notícias agora no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste semanal, onde falamos tudo o que rolou aí durante a semana, comentamos, damos algumas opiniões. Se você está chegando agora, já segue o canal, é muito bom, que aqui tem notícias e durante a semana tem babado, confusão, fofocaria, tem política, tem militância, tem de tudo um pouco, então mete seu dedinho aqui que é muito bom seguir o Márcio Rolinho. Aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se pra você mandar um dinheirinho, qualquer um trocado. O Apoia-se é aquele que vem todo mês, você pode desligar a qualquer momento. O Pix é aquele que você manda até uma mensagenzinha de vez em quando a gente publica as mensagens e vamos de notícias. Habemus Papam. Bom, o novo Papa, o Leão XIV, foi eleito através do conclave que acompanhamos aí pelas mídias sociais e pela TV, e já sabemos que ele tem posições muito ambíguas sobre uma maior abertura da Igreja Católica para os casais homoafetivos. Uma das grandes questões às quais o falecido Papa Francisco era criticado pela ala conservadora do clero. Embora ainda seja muito cedo para a gente prever aí os rumos, do seu pontificado, declarações passadas de Robert Prevost acendem o alerta para os fiéis ativistas LGBT. Em um discurso feito em 2012 a um grupo de bispos, Prevost lamentou que a mídia e a cultura ocidentais estivessem promovendo simpatia por crenças e práticas contrárias ao evangelho, mencionando diretamente o estilo de vida homossexual e famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotivos. Quando ele atuou como bispo em Chiclayo, cidade do nordeste do Peru, o novo pontífice se opôs a um plano do governo de incluir ensinamentos sobre gênero nas escolas. Quando era cardeal, Robert Prevost expressou reservas a práticas que contradizem o evangelho e ao mesmo tempo defendeu o decreto Fiducia Supplicans emitido em 2023 pelo Dicastério para a Doutrina da Fé. O decreto em questão permite bênçãos a casais em situação irregular, como divorciados e casais homossexuais, destacando que a bênção não exige perfeição moral prévia, ao contrário dos sacramentos. Meses depois, em outubro de 2024, Prevost participou de uma coletiva de imprensa após a 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos e defendeu uma maior autoridade às conferências episcopais nacionais para tratar do tema. Isso porque após o decreto Fiducia Supplicans, uma série de bispos africanos criticou o então Papa Francisco por tratar o tema. Bem, eu penso que uma coisa que a população LGBT precisa aprender é parar de buscar aprovação e validação cristã para existir e usufruir de seus direitos adquiridos. Nada do que o Papa fale vai impedir de que uma lei seja cumprida, como por exemplo, adotar filhos, casar, usar o plano de saúde do seu companheiro, companheira, retificar o seu nome, ocupar espaços públicos, votar, se candidatar, enfim. Deixem o Papa falar, para nossa vida ele não fede nem cheira. Agenda antitrans. O deputado federal Kim Kataguiri aderiu à cruzada antitransgênero igual a de Donald Trump e apresentou um projeto de lei que reproduz no Brasil uma das medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos. Na quinta-feira, dia 8 agora, Kim Kataguiri protocolou uma proposta de alteração da lei de registros públicos, determinando que o sexo indicado nos documentos civis seja exclusivamente masculino ou feminino, proibindo outra designação. O projeto, contudo, contraria uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, disse Kim Kataguiri. Tal entendimento do STJ contraria critérios biológicos, técnicos e objetivos que regem o registro civil, abrindo precedentes para insegurança jurídica e fragilidade institucional. Bem, em janeiro, logo após iniciar o seu segundo mandato na Casa Branca, uma das primeiras medidas que Trump fez foi determinar que documentos oficiais nos Estados Unidos reconhecessem apenas os gêneros masculino e feminino. A decisão afetou, por exemplo, o visto da deputada federal brasileira Erika Hilton, do PSOL. Uma das primeiras mulheres trans eleitas para a Câmara, ela teve o gênero alterado em seu documento para sexo masculino, ali no passaporte, ao tentar viajar para os Estados Unidos.
Censura. A Prefeitura dos Condomínios do Setor de Diversões Sul, CONIC, lá em Brasília, tenta acabar com festas no local, sobretudo as de cunho LGBT. O grupo ajuizou uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra o próprio governo do Distrito Federal, visando impedir novas autorizações para eventos culturais. Na ação ajuizada em 4 de abril, a Prefeitura pede que a administração regional do Plano Piloto não mais conceda alvarás para empresários do setor cultural realizarem, na visão do órgão, festas suntuosas e degradadas, com ruídos infernais e devastação moral, corpos praticamente nus e conteúdo ostensivo com pessoas do mesmo sexo. A entidade trata os eventos culturais como festas de arromba e pede que a justiça tome medidas para impedir os bacanais e as orgias de noite sem um mínimo de dignidade. Segundo a prefeitura, as festas imorais compõem o mesmo desatino de pessoas sem valores éticos que assustam os cidadãos honrados, reprovados pelos princípios que devem nortear a administração pública. Parece um discurso medieval. A prefeitura pede também que a administração retire a estrutura metálica instalada próxima à faculdade Dulcina de Moraes, no centro de CONIC, usada para festas no espaço. A entidade alega que as lonas e galpões impedem a circulação das pessoas. Na solicitação, a requerente anexou imagens de apresentações artísticas e culturais realizadas na Birosca do CONIC, que é um estabelecimento que há 10 anos ocupa e realiza festas semanais no setor de diversões sul, para justificar as afirmações de corpos praticamente nus. Também há fotos da estrutura metálica instalada no centro do local. Vamos lá. Festa boa é a dos rodeios dos sertanejos que, além de feita com dinheiro superfaturado público das prefeituras, arregimenta garotas de programa para os bastidores dos artistas e empresários locais, de família tradicional, é claro. Presos no motel. Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, olha que loucura, se envolveu em uma briga com uma travesti dentro de um motel situado em Taguatinga Sul. Ele havia planejado uma noite de sexo, mas ele não queria deixar rastro de sua passagem pelo estabelecimento comercial. Para isso, o militar usou o dinheiro vivo e desembolsou R$ 89 para pagar o período no local, que durou 3 horas. A confusão ocorreu na tarde da última quarta-feira, agora no dia 7. O caso está sendo investigado pela 21ª Delegacia de Polícia. A coluna Na Mira apurou que o casal não consumiu bebidas ou comidas servidas no estabelecimento. Após a briga, a travesti de 30 anos apresentou ferimentos superficiais e foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga. Já o sargento apresentava cortes profundos no braço e foi levado ao Hospital Santa Marta. Os dois foram atendidos e não correm risco. A PM e o Corpo de Bombeiro foram acionados para a ocorrência. No motel, o militar estava agitado e muito nervoso, pois, segundo ele, a garota de programa havia jogado um pacote com substância que aparentava ser cocaína dentro do carro dele. A versão será checada pela delegacia e um laudo pericial vai apontar se o pó realmente era o entorpecente, o que pode agravar ainda a situação. Infelizmente, não temos imagem dos envolvidos. Unção Safadinha. Um pastor de uma igreja evangélica na zona leste de São Paulo é acusado de assediar sexualmente alguns fiéis. As vítimas relataram ao Metrópolis que Humberto Miguel, da igreja evangélica Crescendo em Cristo, no distrito de Itaquera, oferecia ungir partes íntimas das mulheres. A reportagem conversou com 4 mulheres que afirmaram terem sido sexualmente abusadas por Humberto. Esses fatos aconteceram entre 2010 e 2024. Todas elas frequentavam a ISCC. Segundo os relatos, o número de vítimas varia entre 25 e 40 fiéis. Ao menos 5 delas registraram boletim de ocorrência. Envergonhadas e com medo da retaliação, as mulheres pediram para ter suas identidades preservadas. As denúncias estão sendo expostas após a reportagem apurar mensagens trocadas entre o religioso e as vítimas. Em algumas, ele confessa ter praticado assédio. O líder religioso usava do fato para se aproximar das vítimas, chegando a oferecer ungir suas partes íntimas para curar uma suposta maldição. Segundo os relatos, mesmo que Humberto tenha se aproximado principalmente de mulheres adultas em processo de separação ali de seus maridos, as vítimas tinham perfis bastante diferentes. Ele teria assediado uma idosa, mãe de uma de suas fiéis, que também recebeu investidas do pastor. A mulher, envergonhada e com receio de ter dado abertura ao pastor, enfrentou muita dificuldade para conseguir relatar o caso à sua filha. Em uma ocasião, uma adolescente de 15 anos estava se trocando de roupa e foi vista sem sutiã pelo pastor. Ele pediu perdão e ele imediatamente disse que poderia ver o seu corpo, pois ele era o pastor dela, relatou a vítima. Humberto não deu declarações sobre o caso. Ciúme fatal. Foi presa nessa sexta-feira, agora no dia 9, aqui em São Paulo, Fernanda Loureiro Fazil, ex-companheira da professora Fernanda Reneque Bonin, de 42 anos. A
assassinada no final de abril na zona sul da capital. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a primeira Fernanda Afazil é apontada como a mandante do homicídio. Fernanda Bonin, que foi morta, dava aulas de matemática em uma escola de elite na Zona Oeste e foi encontrada morta no dia 28 de abril em um terreno baldio próximo ao autódromo de Interlagos. O corpo apresentava sinais de estrangulamento e um cordão semelhante a um cadarço estava enrolado em seu pescoço. A denúncia que levou a polícia até o local foi feita de forma anônima e desde então os investigadores apontam inconsistência nos fatos e nos relatos de Fazil, com quem Bonin foi casada por 8 anos e teve 2 filhos. Na quinta-feira, agora dia 8, a polícia já havia prendido João Paulo Borquim, flagrado por câmeras de segurança abandonando o carro da professora. Em depoimento, Borquim revelou ter participado sim do crime e foi amando da Fernanda Fazil. As autoridades ainda buscam outros 2 suspeitos do envolvimento aí nesse crime. As investigações descartaram a hipótese inicial de latrocínio, passando a tratar o caso como feminicídio planejado. Fernanda Reineck e Fernanda Fazil mantinham um relacionamento instável, embora ainda casadas legalmente, não viviam mais juntas há cerca de 1 ano. Elas tinham 2 filhos e, segundo as pessoas próximas ali, amigas do casal, elas faziam terapia na tentativa de retomar a convivência. A prisão da ex-esposa, agora investigada como mandante do crime, chocou os familiares, amigos e a comunidade escolar onde Bonin lecionava. Corno. Irã Ferreira, influenciador conhecido como Luva de Pedreiro, está sendo acusado de ameaçar um seguidor de... Pois é, durante uma live, o influenciador foi chamado de corno por um internauta e ele se revoltou. Assistam o vídeo. Se você sabe quem chama o outro cara de corno, você sabe o que se acontece, parceiro? Tá ligado, né? É balão, viu, pai? Bem, o Luva de Pedreiro está sendo processado aí pelo seu antigo empresário, que roubou muito ele e inclusive tá ganhando tudo na justiça, todas as ações. E ele tá tendo que pagar multas milionárias pro cara. Inclusive, essa semana, o Luva resolveu leiloar um boneco dele por um valor absurdo. Durante uma live nas redes sociais, Irã Santana Alves, o Luva, anunciou que iria vender seus bonecos com seu rosto, dizendo: "Tropa, achei uma solução para resolver meu problema. Querem saber o que vou colocar para sortear na vaquinha do Luva de Pedreiro? Um boneco. Receba." O brinquedo é inspirado no influenciador aí e era vendido a R$ 169,90. Hoje é possível encontrá-lo por R$50 aí nas redes, sendo que sua dívida é de 3 milhões de reais. Condenado! Carlinhos Maia foi condenado a pagar a indenização de R$200 mil pela Justiça de Mato Grosso para Luiz Antônio dos Santos por danos morais por conta de uma piada infame, capacitista, típica do Carlinhos Maia sobre a má formação óssea do rosto desse homem. Enfim, após a condenação, esse desinfluencer se manifestou por meio dos seus stories no Instagram. Assistam. Onde vocês devem estar vendendo alguns portais que a Justiça do Mato Grosso está me pedindo R$200 mil. Deixa eu explicar para vocês antes de mais nada. Eu acho isso um absurdo. Eu doaria até mais do que isso aí para alguma instituição do Mato Grosso, para qualquer outra coisa. Vou dizer porque eu acho isso estranho e ok. Na época, esse rapaz dessa imagem que está circulando era um meme da internet toda. Eu não fazia ideia se era brasileiro, se era de qualquer outro lugar. Um seguidor, na época eu estava com o queixo bem pequenininho porque eu tinha feito cirurgia. E um seguidor mandou para mim, aí eu repostei, printei lá. Porque eu já tinha visto a imagem desse rapaz várias vezes, então às vezes ele deu essa entrevista ou algo do tipo, uma foto, não sei explicar, se era um meme da internet. Aí repostei. Na época, logo em seguida, paguei, pedi desculpas, porque entendi que era uma questão congênita, que era E essa imagem desse rapaz é uma imagem, né, quando entraram em contato comigo, já pedi desculpas e alertei que era esse rapaz. Então eu não tinha problema de mandar R$200 mil, de mandar muito mais para uma instituição de caridade, para qualquer coisa no Mato Grosso. A gente vai recorrer, porque eu achei esse pedido, né, estranho, nesse valor, por uma imagem, mais uma vez, tá? Não é que eu fui lá e peguei a imagem do rapaz, coloquei para fazer chacota e nada tipo, eu estava me referindo a mim mesmo, republiquei com a imagem do seguidor mandou. Então, logo em seguida, pedi desculpas. Então, a gente vai recorrer desse valor, entendeu? E eu dou até mais para qualquer coisa do Mato Grosso. E até para o próprio rapaz, que eu me disponibilizei, né? Falamos com pessoas em comuns, não, e é isso. Se a gente recorrer e continuarem pedindo R$200 mil, a gente faz o que a justiça ordenar. Mas é isso. Então é uma imagem para vocês entenderem que não foi uma coisa de maldade que fui lá, peguei, fui fazer chacota, não sei o que, tá falando sobre mim, repostei a imagem do seguidor e logo em seguida pedi desculpas. Mas é uma imagem que circula na internet há muitos e muitos anos. É uma imagem de domínio público, infelizmente. Diversos comentários em todas as páginas falando que essa figurinha, né, que esse meme é usado o tempo todo. E assim, para vocês terem noção que realmente é uma imagem, é uma figura de domínio público. Então,
tem que processar o Brasil e o mundo todo, né? Essa decisão cabe recurso e, claro, ele vai recorrer porque assumir os erros é uma coisa que o Carlinhos Maia jamais faria e fez na sua vida. Pra quem não lembra, ele pichou uma parede de um hotel destruindo uma obra de arte que ali estava pintada, além de diversos outros episódios em que ele goza de pessoas, incluindo o seu reality tóxico. Desaparecido. Infelizmente, o arquiteto Igor Souza da Costa, de 26 anos, após entrar no mar da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando o show da Lady Gaga ali terminou, se passou e acabou. Natural de Anápolis, em Goiânia, Igor estava na cidade, acompanhado do namorado, Wesley Danilo, que relatou ao G1 ter perdido o companheiro de vista pouco depois de vê-lo nadando no fundo ali no mar. O casal aproveitava a noite na praia, nas primeiras horas ali da apresentação da artista, quando por volta das 3 horas da manhã, uma movimentação de resgate dos bombeiros acabou dificultando a visão do Wesley, que não viu mais o Igor sair da água. Ainda sem notícias, ele conta que chegou a pensar que o Igor pudesse apenas ter se desencontrado dele, como aconteceu na noite anterior do show, ainda na sexta-feira. E aí, diante da ausência prolongada, Wesley procurou a ajuda dos salva-vidas, que o orientaram para permanecer no mesmo ponto da praia aguardando o retorno. Sem sucesso, o jovem ainda foi ao apartamento onde eles estavam hospedados para verificar se o namorado havia voltado por conta própria, mas também não o encontrou. As buscas se intensificaram ainda na segunda-feira, no dia 5, com o apoio do Grupamento Marítimo de Copacabana. Pedra do Arpoador. 2 vídeos que circulam no X mostram supostos policiais subornando homens gays na Pedra do Arpoador, ali na zona sul do Rio de Janeiro, já famosa pela pegação. Nos registros, a gente consegue ver alguns dos frequentadores completamente nus enquanto são abordados pelos agentes. Segundo relatos de quem presenciou a cena, os tais policiais estariam exigindo pagamentos via Pix para liberar os homens que estavam ali fazendo a pegação no mato. Dá pra ver em um dos vídeos muitos deles mostrando os comprovantes. É possível ver que um dos homens está mostrando a transferência do Pix para supostamente ali um policial que o chantageou. Em seguida é possível ouvir os gritos "libera" vindo de outras pessoas que estavam ali no local. Assistam. É para isso que eles descem, ó, mostrando o comprovante do Pix, contando o dinheiro para pagar. É só propina que eles querem. Se fosse para prender, eles só botam medo para ganhar dinheiro. Rio de Janeiro não tá mais para amadores. Solta! Libera! 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 A prática de sexo em local público é considerada crime de ato obsceno, conforme o artigo 233 do Código Penal, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. No entanto, vale lembrar que as imagens também expõem uma situação ainda mais grave: a suposta cobrança de propina por parte dos agentes. Segundo o artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva, solicitar ou receber vantagem indevida em razão de função pública é crime, com pena prevista de 2 a 12 anos de reclusão, além de multa. A pena pode ser aumentada até 1/3 caso o servidor use a função para coagir ou se omitir de forma deliberada. Legendário do pó. Nesta terça-feira, dia 6 aí, Renan Silva Nascimento, de 34 anos, foi preso em uma operação realizada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul por meio do setor de investigações gerais da Delegacia de Dourados, que desmantelou um esquema de tráfico interestadual de drogas. Pois é, conforme aí as informações da Polícia Civil, o local estava sendo investigado já havia mais ou menos umas 2 semanas. E na manhã de terça, os investigadores flagraram uma van descarregando caixas no local. Só que supostamente seriam alimentos ali do restaurante dele para a produção de hambúrgueres. Ele tinha uma hamburgueria. Entretanto, os policiais visualizaram tabletes prensados na cor esverdeada. No momento da abordagem, os policiais encontraram com ele 150 tabletes de pasta de base de cocaína, totalizando 150 quilos de droga. Além de Renan, também foram presos Anderson Moreira da Rosa, de 37 anos, e Maurício Martins da Paixão, de 47, responsáveis por entregar a droga da fronteira. Por que essa notícia chamou a atenção da mídia? Porque Renan, o traficante, é membro do Legendários, o famoso encontro de homens que se reúnem para se tornarem homens melhores e mais fortes e de família. Os 3 foram autuados em flagrante, acusados de tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, as caixas com as drogas estavam misturadas com produtos de hamburgueria. A estimativa é que a apreensão tenha causado um prejuízo de mais de 6 milhões ao crime organizado.
10 anos de prisão. Voltando para o assunto de política, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nessa sexta-feira agora, no dia 9, para condenar quem? Ela mesma, a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Dalgatti Neto pelos ataques ao sistema de Conselho Nacional de Justiça. A decisão ocorre no âmbito de uma sessão virtual e segue o voto do relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. A Zambelli, aquela mesma que sai com revólver feito louca na rua apontando pros outros, foi sentenciada a 10 anos de prisão em regime fechado, além do pagamento de multa, perda do mandato parlamentar, que dependerá da deliberação da Câmara após o fim do processo e declaração já de inelegibilidade. Já Delgatti, que está preso previamente, foi condenado a 8 anos e 3 meses de reclusão, também em regime fechado, e deverá pagar multa. Ambos ainda terão que arcar com uma indenização de 2 milhões destinadas à reparação de danos morais coletivos. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin já votaram a favor das condenações. A sessão segue aguardando aí os votos restantes dos outros 2 integrantes da turma. Segundo a Procuradoria-Geral da República, PGR, os 2 são responsáveis por fraudar sistemas do CNJ com o intuito de comprometer a imagem da justiça e incitar ações antidemocráticas. Entre os documentos adulterados foi incluído um falso mandado de prisão contra o próprio Alexandre de Moraes numa tentativa de gerar instabilidade institucional. Vai presa. Trans fora do Exército. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou agora, nessa quinta-feira, no dia 8, o processo de desligamento de cerca de 3 mil militares que se identificaram abertamente como pessoas trans. A medida segue uma nova diretriz emitida pelo Pentágono após a Suprema Corte autorizar, na última terça, dia 6, o governo de Donald Trump a restringir a presença de pessoas trans nas Forças Armadas. Segundo o documento, quem ainda não se manifestou sobre a sua identidade de gênero terá 30 dias para deixar voluntariamente o serviço militar. O Pentágono anunciou que passará a revisar prontuários médicos em busca de diagnósticos de disforia de gêneros, mirando em militares que não tenham se declarado oficialmente como trans. Estimativas da CNN indicam que até dezembro de 2024 havia pelo menos 4.240 militares com esse diagnóstico entre ativos membros da reserva da Guarda Nacional. Nos bastidores, o sentimento é de pressão e medo, obviamente, entre as pessoas afetadas, que veem seus direitos sendo rasgados diante de um governo que insiste em retrocessos. A postura da atual administração norte-americana foi escancarada pelo próprio secretário de Defesa, o Pete Hegseth. Em publicação no X, ele declarou o seguinte: "Chega de trans no Departamento de Defesa. Estamos deixando para trás o politicamente correto e a fraqueza. Chega de pronomes, chega de caras de vestido. Estamos encerrando essa palhaçada." Gênero neutro. Em decisão inédita, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, autorizou por unanimidade que uma pessoa seja identificada como gênero neutro em seu registro civil. O caso analisado envolve uma pessoa que passou por cirurgias e tratamento hormonal, mas não se identificou com nenhum dos gêneros binários, homem e mulher. Os ministros concordaram com o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, que destacou a importância de reconhecer a identidade de quem não se vê nem como homem e nem como mulher. Mesmo sem uma legislação específica sobre esse tema, os ministros afirmaram que a justiça deve garantir a dignidade das pessoas com identidade de gênero não binário, reconhecendo o direito à autoidentificação e ao respeito. Vale lembrar que a partir de agora o STJ garante a indicação de gênero neutro no registro civil para todas as pessoas não binárias que assim desejam se identificar. Uma vitória. Fumaça Rosa. Um grupo de ativistas fez um protesto contra a ausência de mulheres no Vaticano, mais especificamente no conclave, que é exclusivamente masculino, soltando uma fumaça rosa em um ponto de Roma com vista para o Vaticano. Isso aconteceu agora, nessa quarta-feira. Vamos assistir o vídeo dessa pataquada. Never existed and never will. Smoke out sexism! Smoke out sexism! A woman's place is in the conclave. Smoke out sexism! God calls Catholic women to be deacons and priests. Smoke out sexism! This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it rise, let it rise, let it rise. I'm gonna let it shine everywhere I go. Quem
Kate McKinley, diretora executiva da Conferência de Ordenação de Mulheres, um dos grupos responsáveis por essa manifestação, lamentou a falta de representação feminina na cúpula de poder da Igreja Católica, disse ela. Isto é um pecado, é um escândalo. É por isso que estamos aqui levantando a fumaça rosa como um sinal de esperança de que a Igreja possa trabalhar rapidamente para trazer as mulheres como iguais em todas as áreas da vida da Igreja. Um sinal de que a Igreja precisa mudar rapidamente, que este é realmente um momento decisivo e que muitas mulheres estão olhando para o conclave e para o futuro da Igreja e se perguntando: há um lugar para mim aqui? Enem de coach. O empresário e coach Pablo Marçal anunciou a construção de um condomínio de luxo em Pirenópolis, no interior de Goiás. Segundo ele, haverá um processo seletivo para residir nesse espaço. O empreendimento será reservado para poucas pessoas que desejam fazer um networking enquanto moram ali naquele local. Se referindo a Pirenópolis como a Europa do estado de Goiás, Marçal disse que vai escolher os moradores a dedo, disse ele. Não é o seu dinheiro que faz você entrar aqui, você precisa ser selecionado para estar aqui. O condomínio de luxo de Marçal se chama Riviera da Comenda e fica localizado na zona rural de Pirenópolis. O local conta atualmente com 30 unidades disponíveis. Também há previsão para a construção de uma pista de luxo para jatinhos, trilhas privativas, academia e 3 praças com playground. Bem, talvez seja sim o dinheiro o fator principal para morar lá. Imagina você recebendo Marçal na porta da sua casa às 4 da manhã para correr, tomar banho gelado, fazer uma oração. Ai, vai ser maravilhoso morar nesse condomínio. Febre de bebê reborn. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou nessa quarta-feira, agora no dia 7, o Dia da Cegonha Reborn. Exatamente. No calendário oficial da cidade, a ser comemorado no dia 4 de setembro. O projeto de lei 1892/2023 foi aprovado em segunda votação e segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. De acordo com a justificativa, o nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher e não é diferente para as mamães reborn. Esses bebês são enviados por cegonhas, nome dado às artesãs que customizam essas bonecas. Os bebês reborn são extremamente realistas, fabricados artesanalmente por cegonhas, ou seja, artesãs que se utilizam da técnica para simular os traços reais e vida dos bebês reborn, geralmente tendo como base a descrição de uma idealização de um bebê recém-nascido ou a fotografia de um filho. Na proposta, é abordado que a mania dos bebês reborns não serve apenas para diversão, uma vez que há relatos de casos em que são usados como terapia por psicólogos. Peraí que tem uma fala. No PL é dito: nos casos de falecimento de um filho recém-nascido, o bebê reborn é utilizado por um curto período, sempre sob orientação profissional, auxiliando no processo de recomposição da mãe ou do pai enlutado. Usando a imaginação. O artista italiano Salvatore Garau causou polêmica no mundo da arte ao vender uma escultura invisível intitulada Io Sono, que significa eu sou, por 15 mil euros, aproximadamente 93 mil reais, em um leilão realizado pela casa Art Hit em Milão. A obra não possui forma física, é composta apenas por um certificado de autenticidade que instrui o comprador a reservar um espaço de 1,5 m por 1,5 m para sua exposição. Garau defende que a sua criação não representa o nada, mas sim o vácuo, cheio de energia, fundamentando-se no princípio da incerteza de Heisenberg. Segundo o artista, mesmo que o espaço esteja vazio, ele possui energia que se condensa e se transforma em partículas, ou seja, em nós. Ele argumenta que a sua escultura, que não é nada, convida à reflexão sobre a existência e a percepção, desafiando as convicções tradicionais da arte. A venda de Io Sono gerou debates acalorados sobre os limites da arte contemporânea e o valor atribuído a obras conceituais. Enquanto alguns críticos consideram a iniciativa uma provocação válida que estimula a discussão sobre a natureza da arte, outros veem como um exagero do mercado artístico. Garau, por sua vez, planeja criar uma série de 7 esculturas invisíveis, ou seja, não fazer nada, já expostas em locais como Milão e Nova York, ou seja, em lugar nenhum. É isso aí. Todo dia sai de casa um esperto e um otário. Padre Gato. A gente encerra essa edição maravilhosa com uma notícia relacionada ao grande hit da semana, que foi o conclave. Um padre brasileiro que estava na Praça São Pedro, lá no Vaticano, nessa quinta-feira, dia 8, no dia em que abemos Papa, aguardando ali o anúncio da escolha do novo Papa, chamou a atenção pela sua beleza e acabou viralizando nas redes sociais. Jefferson Meneghetti, de quem o G1 descobriu a identidade, tá? Virou um hit graças a um vídeo feito pelo criador de conteúdo Giovanni Douglas Lopes, que já tem mais de 300 mil curtidas, mais de 10 mil comentários elogiando a beleza do padre. Vamos ver o vídeo do Padre Gato. Gente, o padre é bonito e é brasileiro. É brasileiro.
Hai detto a Piazza del Risorgimento? Ma questa serie Bem, o Jefferson mora em Roma, mas ele é do Rio de Janeiro, é presbítero da Arquidiocese da capital carioca e em seu perfil no Instagram ele se define como cultural, concierge e especialista em história da arte sacra. De fato, o padre é muito bonito, mas ninguém tá aqui pra cometer pecados, hein? Muito obrigado pra quem chegou até o final dessa edição. Por favor, segue o canal, põe o seu dedinho, hypa o vídeo. É muito importante que vocês sejam nossos seguidores, porque tem vídeo aqui de segunda a domingo. Aqui de baixo tem um Pix e um Apoia-se pra você mandar uma ajudinha. Qualquer valorzinho já ajuda a gente. Galera do Apoia-se, ó, vocês que fazem esse canal. Galera do Pix também, eles mandam até uma mensagem ali, é muito divertido. E agora, está passando aqui no cantinho a última edição do Rolinho de Notícias para vocês continuarem maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.